Uma garota tá sentada em cima de um garoto enquanto fuma. O moleque começa a despertar meio grogue. A mulher em cima dele começa a encarar ele. Aí se inclina mais perto, dá uma risada e solta: "Ah, então você finalmente acordou, hein?" O garoto de cabelo vermelho, ainda meio atordoado, se pergunta onde tá e que tipo de encrenca ele se meteu dessa vez. Desesperado, ele pula da cama num susto. A garota ri e pergunta se o efeito da droga já passou tão rápido assim, dizendo que ouviu falar que pessoas acordadas são bem mais divertidas. É aí que o garoto começa a entender o que tá rolando. Do nada ele percebe. Foi reencarnado. Ele lembra que 300 anos atrás, entrou sem querer no mundo das fadas na montanha Qinkang e, desde então, começou sua jornada de cultivo. Durante esses 300 anos, ele ralou muito para aprender. Treinou sem parar e se tornou um cultivador de fada. Nesse momento, ele se recorda do dia que finalmente atingiu seu objetivo, mas em choque percebe que falhou em alcançar o reino eterno. Parece que abriu um corredor do espaço-tempo e de alguma forma voltou para a Terra quando ainda tinha 17 anos. Só que ele não reconhece a mulher à sua frente e nem faz ideia do que ela quer. Ela dá um sorriso sacana e chama ele de querido, dizendo para não ficar tímido e voltar para a cama. Meio sem jeito, ele veste seu hobby e fala que deve ter rolado um mal-entendido, então decide que vai sair. A garota se levanta de repente e questiona se ele tá falando sério. Com um tom mandão, se apresenta como Yishang-Xi e diz que não vai deixar ele ir embora, afirmando que só o fato de vê-la já devia ser um privilégio para ele. Mas ele ignora total, vira as costas e segue em direção à porta. Ela, claro, não curte nada a atitude dele. Num movimento rápido, ela se joga nele e agarra seu braço. Ele sente o quão forte ela é e tenta se soltar. Quando finalmente consegue, percebe que algum tipo de energia está emanando das suas mãos. Na mesma hora, a garota percebe quem ele realmente é. O garoto de cabelo vermelho também saca que esse corpo que ele tá agora não tem energia nenhuma, mas não dá nem tempo de pensar direito, porque a própria garota libera uma energia estranha que faz ele voar longe. Meio tonto, ele vê seu uniforme escolar e decide que precisa sair dali. Pega o uniforme e sai correndo. Enquanto fuma, a garota só observa e solta um comentário. Interessante. Depois dá um sorriso malicioso e se pergunta se ele realmente acha que pode fugir dela. Ela murmura que Chunging é seu grande cavalo branco, então obviamente não vai deixar ele escapar. Lá fora, o garoto já tá na rua encarando a cidade. De repente, a ficha cai de vez. Passaram-se 300 anos. Agora ele finalmente voltou pra Terra. Seus pais, seu irmão, ele pode ver eles de novo. No meio desse turbilhão de pensamentos, ele escuta uma mulher reclamando de um homem problemático e resmungando que é só uma bolsa. Então não tem motivo pra chorar por isso. De braços cruzados, a mulher encara um cara e diz que ele não devia estar chorando. No fim, fala que hoje ela vai pagar pra eles. O namorado dela, todo carinhoso, abraça a moça e a chama de querida, dizendo que ela é muito gentil. O garoto de cabelo vermelho observa aquilo e fica pensativo. Nisso, alguém se aproxima e pede pra ele sair do caminho, porque tá bloqueando a passagem. Ele vira o rosto e vê uma mulher musculosa carregando 2 sacos de cimento. Ele pisca algumas vezes, meio confuso. Agora parece que as mulheres estavam trabalhando em construção. Ele se pergunta o que aconteceu com o mundo e comenta mentalmente que as pessoas aqui estão bem diferentes de quando ele saiu. Mais tarde, na biblioteca de uma instituição educacional, ele está lendo um livro que fala sobre o período da primavera e outono. Nele diz que rolou um desastre que mudou as condições físicas das mulheres, tornando elas mais inteligentes e fortes. Durante esse tempo, uma mulher chamada Kong Mo criou o Confucionismo, uma doutrina que valorizava muito mais as mulheres do que os homens. Isso fez com que o imperador perdesse o trono e a coroa fosse passada para a princesa. Depois, no século XXI, o impacto da modernização trouxe mudanças na relação entre homens e mulheres, mas ainda existia essa visão de que as mulheres eram superiores. Por exemplo, se um homem casado quisesse se divorciar, era ele quem era divorciado, não a mulher. E nesse mundo, era comum que mulheres corressem atrás dos homens. Fechando o livro, o garoto de cabelo vermelho solta. Que absurdo. As mulheres são superiores aos homens e ainda querem casar com eles? Ele resmunga que o mundo tá assim agora, e nem sabe se a própria casa dele segue essas regras. Enquanto isso, seu pai tá limpando alguma coisa quando percebe a porta abrindo. Ele levanta a cabeça e dá de cara com o protagonista. O garoto olha pro pai e sente uma emoção enorme. Ele finalmente tá vendo o velho de novo. Sem pensar 2 vezes, corre e abraça o homem. Seu pai, Lin Yantu, olha pra ele e comenta que o filho tinha dito que ia pra escola e voltaria mais tarde. De repente, o pai cheira o cabelo do garoto e franze a testa. Ele percebe um cheiro de perfume. Na mesma hora, pergunta se ele encontrou uma mulher e já começa a dar sermão, falando que já tinha avisado que por ser bonito, sair por aí era perigoso. Mesmo que fosse só uma colega de classe, ele devia ficar alerta. Pegando um jornal, Lin menciona uma história sobre uma garota de 15 anos que se meteu em encrenca por confiar demais num colega de escola, e reclama de como esse jovem vai ter futuro desse jeito. O garoto de cabelo vermelho fica sem entender nada e se pergunta do que diabos o pai dele tá falando. Preocupado, Lin olha pro filho e pergunta se ele tem noção do quão horrível é a situação. Depois suspira e comenta que a irmã dele tá passando o dia inteiro jogando numa universidade meia boca.
sem conseguir um emprego, e que no fim ele é a única esperança da família. Querendo cortar o assunto, o Ruivo diz que entendeu e que o pai não precisa se preocupar tanto. Para mudar o rumo da conversa, ele pergunta onde está a mãe. Lin suspira de novo e diz que a mãe ainda está envolvida em negociações e que, como os negócios estão indo mal, as coisas têm sido bem difíceis. Sem querer se envolver mais nisso, o garoto muda de assunto de novo e diz que está na hora de comer, então vai chamar a irmã. Ele abre a porta do quarto dela e vê a garota acordada, assistindo alguma coisa no computador. Essa é Xuxiao. Na tela, um streamer tá rolando, e ela manda no chat que ele devia tirar a roupa logo. Enquanto isso, ao lado do computador, tem uma caixa de lenços umedecidos. Vendo a cena horrível, o protagonista simplesmente fecha a porta do seu lado, morrendo de vergonha. Ele fica lá, pensando no que tá acontecendo, e se questionando se aquilo não seria um sonho. De repente, ele solta um grito bem alto, e a garota se assusta, pulando da cadeira. Irritada, ela começa a se perguntar o que tá acontecendo. Nesse momento, ela sai do quarto usando um tipo de medigun. Com os braços cruzados, sua irmã olha bem irritada para ele. Meio desconfortável, o protagonista fala que já tá na hora de comer e pergunta se, por acaso, ela estava assistindo algum filme adulto. Ela sorri e responde que esses já não funcionam mais, que agora o negócio são as transmissões ao vivo, e diz que estava só assistindo um cara musculoso que estava entretendo todo mundo, mas ela avisa pro irmão que aquilo não é para garotos como ele. Aliviada, ela começa a andar pela casa cantando. O protagonista, surpreso, só dá risada. Algum tempo depois, no final do dia, a irmã dele chega e diz que vai sair para jantar com as amigas e volta mais tarde pedindo 1.000 ienes pro pai. O velho, irritado, pergunta o que ela quer dizer com isso. A garota responde que só vai passar um tempo com as amigas. E o pai fica totalmente irritado, mandando ela começar a estudar e olha a Marita estudar. Ele explica que, como o irmão disse, se ela fosse ao menos metade tão boa quanto ele, não precisariam se preocupar com o dinheiro. A garota pergunta por que ela deveria ser como ele, e fala que ele sempre usa isso contra ela. E então, ela tem que ficar quieta porque ele ainda pode casar com uma mulher rica no futuro. Depois, ela se despede e avisa que vai embora, enquanto o pai a repreende para não gastar tudo. O protagonista, curioso, só pergunta pro pai se tá tudo bem deixar ela ir. Comendo uma maçã, o pai fala que ela é mulher e não pode ser tratada como ele, porque as mulheres sempre têm que trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a atitude da irmã não é boa. O protagonista, em choque, percebe que esse mundo é totalmente de cabeça para baixo. Nesse momento, a mãe dele chega em casa. Sentindo muita falta dela, ele corre e a abraça. Surpresa, e a mulher pergunta o que aconteceu, e também se questiona se ele não recebeu a amizade dela. Ela então lhe entrega um pouco de dinheiro. O protagonista, devastado, lembra que costumava enganar a mãe para ela dar 21 ienes para ele ir pro cybercafé e se pergunta por que ela dá dinheiro tão fácil agora. Ele devolve o dinheiro e diz que não precisa disso. A mãe, rindo, diz que ele pode ficar com o dinheiro. Ela comenta que a família tá passando por tempos difíceis, mas que não vai deixar isso afetar o desempenho dele, porque ele é o maior orgulho dela. Mudando de assunto, ela pergunta sobre a filha, Xu Xiao. Ainda irritado, o pai fala que a mãe deveria conversar com ela e diz que a garota acabou de sair. Pegando um copo de água, a mulher fala que a filha tá perdendo tempo e que não foi criada assim, mas logo vai perceber. O pai, meio envergonhado, concorda com ela, dizendo que ela tá certa. O protagonista, ainda sem entender, pensa que apesar de saber que esse mundo é de cabeça para baixo, ver seus pais assim é inaceitável. Nesse momento, a mãe abraça o pai e diz que ele tá certo, que os homens têm a vida fácil. Ela explica que a vida é muito mais difícil para as mulheres, então ele deveria deixá-la continuar até perceber isso. Observando tudo isso, o protagonista acha tudo muito desconfortável. Ele sai do quarto e avisa que vai pro seu. Quando entra no quarto, percebe que tá decorado de forma bem feminina. Ele caminha pelo espaço e se pergunta se aquele realmente é o quarto dele. Nesse mundo, onde os direitos das mulheres são supervalorizados, as famílias sempre preferem ter filhas. Isso virou a norma faz anos, criando uma diferença gigante nas populações masculina e feminina ao redor do mundo. Como resultado, milhões de mulheres ainda estão solteiras, e para elas casarem com um bom homem, precisam ter a própria casa e um carro legal. Os homens bonitos são perseguidos por elas. Nessa hora, o protagonista se aproxima da sua mesa com um sorriso confiante e pensa que, com a aparência que tem, acaba sendo um alvo fácil para muitas mulheres. Ele abre a gaveta e encontra várias cartas de amor lacradas. Surpreso, ele pensa que realmente é o galã da escola, o mais desejado de todos. Deitado na cama, ele pensa que isso é uma maldição e decide que tem que cultivar e fazer tudo para sair desse mundo o mais rápido possível. Enquanto medita, ele percebe que a energia nesse lugar é bem forte, e se for assim, ele pode recuperar todo o seu pelo seu treinamento e as habilidades que perdeu durante a jornada no espaço-tempo. Ele diz a si mesmo que deve abrir o corredor do espaço-tempo para voltar ao seu mundo. Desesperado, ele percebe que precisa sair desse mundo reverso e que não pode esperar mais. Algum tempo depois, já é noite. Depois de praticar o Jaidu da Liberdade Dourada, seus 5 sentidos estão super aguçados. Confiante, ele decide tentar escapar desse mundo. Foca na energia ao redor da casa
e percebe que seus pais estão dormindo. Ele se pergunta onde está sua irmã e se ela ainda não voltou. Colocando a mão no rosto, ele lembra que nesse mundo, os papéis entre homens e mulheres estão invertidos. Não é surpresa que uma mulher fique fora até tarde. Preocupado, ele decide ligar para a irmã. Pergunta o que aconteceu e ela responde. Do outro lado da linha, ela grita para ele ouvir. No chão de joelhos, sendo segurada por duas mulheres, ela diz que está em apuros. Nervoso, o garoto começa a questionar o que rolou com a irmã. A garota, já desesperada, explica que tem uma bolsa preta embaixo da cama dela e pede pro garoto trazer ela o mais rápido possível, porque está no Crescent Bar, na High Street. Pegando o telefone de uma refém, uma mulher de cabelo azul chama o protagonista, dizendo que se ele quiser que sua irmã fique segura, deve levar a bolsa até o quarto 302. O garoto, com um olhar de ódio, só confirma que vai fazer isso. Passa algum tempo, já é de manhã cedo, e o garoto de cabelo vermelho está se preparando para sair pela janela, decidido a não deixar essa situação continuar. Escalando o prédio, ele grita que ninguém vai mexer com a sua família. Usando suas habilidades de treinamento, ele vai saltando de prédio em prédio, indo direto ao Crescent Bar, no quarto 302. Quando chega, entra e vê sua irmã gritando por ele. Sem perder tempo, ele joga a bolsa preta em cima da mesa e exige que soltem a irmã dele agora. A mulher, com os braços cruzados, olha pra ele e comenta que ele é ainda mais bonito ao vivo do que nas fotos. Ela se aproxima e pergunta quantos anos ele tem. Ele responde seco que isso não é da conta dela. A mulher, visivelmente irritada, olha para o lado e vê a bolsa. Quando ele chega mais perto, ela abre e encontra uma quantidade enorme de dinheiro. Surpresa, a irmã começa a questionar como aquele dinheiro foi parar na bolsa. O protagonista, sem acreditar, se pergunta se ela realmente não sabia que havia tanto dinheiro ali, imaginando que deve ser pelo menos 1 milhão. Desesperada, a garota chama o irmão e diz que não fazia ideia de que tinha tanto dinheiro na bolsa, que Xiaolá só tinha pedido para ela guardar por um tempo. A mulher, interrompendo a conversa, manda para a garota calar a boca e diz que não acha que ela tenha coragem de roubar de ela. A mulher então acusa Lin de ousar tomar o lugar dela e ainda roubar seu dinheiro. Ela olha para trás e manda a garota sair de lá, ameaçando que se não sair logo, pode mudar de ideia. Nervosa, a garota só abraça o irmão, e enquanto tentam sair, a mulher de cabelo azul diz para ele esperar. Ela pergunta se alguém disse que ele também pode sair. Fria e doce, ela pensa que sabia que não seria tão fácil. Rindo, ela diz que o irmão dela é bonito e jovem, e embora não se importe com a saída dela, ele precisa ficar. Xiao, irritada, diz que não vai deixar tocarem nele. Com medo, a garota pede para Ju não envolver seus irmãos e insiste que ele deixe-os ir. A mulher, rindo, fala que deveria ser ela com um sorriso malicioso. Ela diz para a garota ir embora. Mas, se não for, vai ter que trabalhar duro. Sem hesitar, a garota diz que tudo bem e que vai ficar ali. Ela olha para trás e diz pro irmão ir para casa primeiro, dizendo que vai se encontrar com ele depois e que não é seguro para um homem ficar ali. Ela promete dar um jeito. Ju, tirando o braço da garota do caminho, pergunta para a irmã se ela acha que ele não tem moral. Se aproximando com as mãos nos bolsos, ele pergunta se Xiao quer que ele fique ali. Os dois começam a se encarar. Com um sorriso psicótico, a mulher o chama de maldito garoto e pergunta se ele quer se afundar, dizendo que vai levá-lo para a cama e torturá-lo de todas as formas. O protagonista, sem mais conversa, dá um tapa no rosto da mulher. Ao fundo, a irmã Wai Ying está em choque. Irritado, Ju parte para cima dele para socá-lo. Mas o protagonista contra-ataca, e os dois começam a trocar socos. Eles recuam rapidamente, e assim começa na luta. Sorrindo, o protagonista diz que isso é interessante, enquanto considera que as mulheres desse mundo têm um poder gigantesco. Com a mão machucada, Ju manda as mulheres irem atrás dele. Confiante, Zhao diz que elas devem atacar, se conseguirem. Pulando bem alto, ele desvia e ataca. Depois, usa uma habilidade física parecida com um redemoinho. Em poucos segundos, todos estão no chão. Ele diz que já acabou e manda todos saírem. Enquanto saem, ouvem um barulho estranho. Olhando para trás, veem a garota armada, dizendo que, se derem um passo, ela atira. Ela pergunta se eles acham que são mais rápidos que balas. Seu irmão diz para Ju não fazer isso e pede para perdoar o irmão. Irritada, a mulher xinga, dizendo que não importa, e que enquanto ela implorar vai matá-lo ali mesmo. Com a espuma na mão, o protagonista comenta que quem quer isso é ela. Nesse momento, uma mulher que está fumando começa a rir e diz que a cena está interessante. Ao se aproximar, pergunta por que não foi convidada. Olhando mais de perto, o garoto percebe que é a mesma mulher do passado, a ex-Inkin. Ele começa a se preocupar e se lembra de quando a conheceu. Curioso, ele pergunta por que ela está ali. E rindo, ela explica que aquele lugar pertence a ela. Ela chama Zhao, dizendo que vai cuidar dele e que ele deve ir embora. Surpreso, Ju a chama de irmã maluca e pergunta se ela quer quebrar as regras. Vu, com um olhar assassino, pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela então manda a segurança levá-la embora, cortando suas mãos e pés e jogando-a na rua. A mulher de cabelo azul desaba no chão, tremendo e começa a chorar, dizendo que não.
e que é uma pessoa horrível por isso. A mulher, mostrando misericórdia, olha pra trás e manda cortar apenas uma mão e um pé. Sorrindo, ela diz para Chusin que esse é o presente dela para ele, e pergunta se ele gosta. Surpreso, Ru pergunta se ela está sendo gentil com ele. Kong, com um olhar gentil, diz que sim, e que ele é o primeiro a se atrever a falar com ela dessa maneira, sendo diferente dos outros. Rindo, ela diz que já tomou sua decisão e que ele será o 36º namorado dela. Ele a empurra para longe, pedindo desculpas e dizendo que não está interessado, acrescentando que pode muito bem cuidar de si mesmo. Chusin se pergunta quem diabos gostaria de ser o 36º namorado de alguém. Constrangida, a garota comenta que ele é só um homem simples com um corpo pequeno, e poderia facilmente ser uma das mulheres da noite de jogo. Zombando dela, o protagonista pergunta se ela realmente acha isso, e se ousa comparar a força dela com a dele. Apavorada, a irmã sussurra, perguntando se ele perdeu a cabeça, e como ele pode se comparar a uma mulher tão forte quanto ela. E, ouvindo isso, pergunta se ela está cheia de si. O protagonista responde de forma ousada, desafiando-a e dizendo que se vencer, ela tem que parar de incomodá-lo. Surpresa, ela pergunta se ele esqueceu que é um homem. Com um sorriso travesso, ele questiona por que ela está tão assustada. Ela se apresenta como Shenkashi e afirma que não há nada que ela não possa fazer. Ela acrescenta que também tem uma condição. Se vencer, ele será o namorado dela. Sem pensar, ele aceita. Algum tempo depois, os dois estão se enfrentando em um palco. 3 mulheres começam a comentar sobre o duelo, e uma delas diz que se fosse ela, adoraria brincar com o garoto até o fim. Enquanto as amigas riem, o protagonista reflete que, nesse mundo, as mulheres realmente são fortes e veem os homens como seres insignificantes. Sorrindo, a garota diz que vai fazer ele entender a imensa diferença entre homens e mulheres. Uma diferença tão grande quanto o céu e a terra. Eles começam a competição de braço de ferro. Com um sorriso confiante, a mulher começa a emitir energia sobrenatural. Lutando, ele percebe que ela é muito forte, e as mulheres desse mundo são realmente extraordinárias. Porém, ele muda de expressão, e declara que não é um humano qualquer. Percebendo esta mudança, é derrotada na competição, deixando-a completamente atônita. Após o duelo, ele a lembra que venceu, e que não deve esquecer a aposta deles. O protagonista pega o braço da irmã e eles saem juntos, enquanto todos comentam sobre o que acabou de acontecer. Wu, furiosa, observa, e um dos guardas se aproxima dizendo que ela irá atrás dele, mas recebe um tapa da chefe. Irritada, Wu diz pra calar a boca, afirmando que ainda não perdeu. Do palco, ela chama Shu Ting, dizendo que ele a surpreendeu, mas que não deve esquecer que um homem como ele está destinado a cuidar das asas de uma mulher. Ela ainda mantém sua oferta. Frustrado, o pedagogo pergunta por que os homens têm que se apegar às mulheres, e diz que elas têm pés e mãos, então podem seguir seu próprio caminho de forma independente. Vendo tudo isso, uma das mulheres pergunta se, por acaso, o protagonista tem algum problema na cabeça. Sorrindo, observa que desde os tempos antigos, os homens sempre foram perseguidos pelas mulheres, e que as mulheres são os pilares deste mundo. Ela acrescenta que são as mulheres que estão conduzindo as mudanças nas questões sociais. Enquanto torce o cabelo, ela comenta que até as crianças sabem disso. Nesse momento, uma das mulheres pergunta o que há de tão especial em um homem como ele. Ela questiona quantos heróis masculinos existem na literatura. Conclui que as mulheres são mais importantes na sociedade. Aproximando-se, o protagonista pergunta o que U quer dizer com isso. Apontando para cima, ele declara que tudo o que sabe é que os homens estão sempre se esforçando para melhorar. Portanto, descansar no colo de uma mulher bonita e trabalhar para ser recompensado é o que os homens fazem. Depois disso, ele simplesmente sai com sua irmã. Frustrada, uma das guardas chama por Miss Wu. Sua chefe então pergunta se ela não acha Clancy aquele homem fascinante, afirmando que ele é o tipo dela e que ela não vai deixá-lo ir. A guarda chama por Miss Wu novamente, dizendo que elas precisam dela de volta imediatamente. No entanto, Wu responde que ela esteve fora por apenas 2 dias e pergunta como poderia voltar agora, acrescentando que elas deveriam parar de se dirigir a ela dessa maneira, já que sua irmã ainda está viva. Algum tempo depois à noite, Shao está caminhando com seu irmão e pergunta se ele planeja contar aos pais sobre o que aconteceu. O garoto responde que vai contar, e então questiona o que ela poderia ter feito sem ele. Profundamente irritada, a garota pergunta se ele estava ameaçando-a sobre o ocorrido. Pausando para pensar, ela pergunta como ele ficou tão forte. Ela então questiona se não pode se casar com Ichen no futuro, dizendo que ela é herdeira de uma família importante na cidade. Ela conclui que, se casarem, ela vai se beneficiar, e além disso, ela é apenas alguns anos mais velha que ele, o que deixa o garoto completamente atordoado. Profundamente irritado, ele diz para ela calar a boca, dizendo que se ela disser mais uma palavra, ele vai mandá-la de volta para aquele bar. Algum tempo depois, já na casa do protagonista, ele medita. Ele está pensando que quer recuperar seu poder o mais rápido possível, porque sua força atual não é suficiente, e por enquanto, seu treinamento só aguçou seus sentidos e melhorou sua visão. Enquanto isso, sua irmã está assistindo e impacientemente diz. No entanto, o protagonista ouve isso enquanto está usando seu treinamento sensorial.
Desesperado, ele pensa que essa Xuxa é pior do que sua irmã no mundo original. No dia seguinte, na Inman High School, o herói já está vestido com seu uniforme escolar. Ao fundo, alguém chama seu nome. Confuso, ele se pergunta se esse é seu melhor amigo, Lindong. Nesse momento, seu amigo se aproxima, perguntando o que ele estava fazendo ontem e por que não atendeu suas ligações. Rapidamente, o garoto se afasta. Não entendendo nada, seu amigo pergunta por que ele está agindo de forma tão estranha. Rindo, Shu simplesmente diz para esquecer, que ele está bem e que está indo embora agora. Enquanto ele se afasta, pensa que essa Barbie nunca poderia ser seu amigo. Na sala de aula, Shu se sente desanimado, afirmando que não aguenta mais ficar neste mundo. De repente, alguém se aproxima e bate em seu ombro. Confuso, o garoto olha para o lado. É Song Xiaoran, a presidente da turma, que pergunta a Kogo Kashu se ele está se sentindo mal. Desajeitado, ele responde que está bem, e que só não comeu bem no café da manhã, e já está com fome. Muito timidamente, a garota diz que tem algo para comer se ele quiser. E lembra-lhe que o exame de entrada para a universidade está chegando, então ele precisa estar bem. Ao fundo, alguém questiona a garota de óculos, perguntando como ela ousa falar com ele, e se ela tem algum problema. É outro colega de Shu. Rapidamente, ela se aproxima do garoto e pergunta se ele leu a carta de amor ontem. Sem pensar duas vezes, o protagonista soca a mulher no peito, dizendo para ela se afastar ao ver a força do garoto. Todos ficam chocados e irritados. A mulher pergunta quem ele pensa que é, e afirma que ele é apenas um homem. Ela então se prepara para socá-lo no rosto. No entanto, alguém intervém, dizendo para eles pararem imediatamente. É Why I'm Out, que observa seu irmão. O valentão fica surpreso ao ver Why I'm Out e pergunta o que ele está fazendo ali. Respondendo, o garoto simplesmente diz que ela deveria sair antes que ele se cansasse dela. Correndo, o valentão afirma que ela só está saindo porque é irmã de Wei Qin. Ma então comenta com Shu que tem algo a dizer e pergunta se ele tem um minuto para conversar. Algum tempo depois, ambos estão no telhado da escola. Pedindo desculpas, Ma diz que está realmente arrependido pelo que aconteceu ontem, e que ouviu sobre o que aconteceu com sua irmã. Ele explica que quando pediu para alguém buscá-lo, perdeu-se o controle sobre a localização. Voltando àquele momento, o protagonista está em frente à casa da família Rei, mas então pede para sua irmã dirigir o garoto para casa. Dentro do carro, ela lhe oferece água. Ela diz que não tem outras bebidas, mas se ele estiver com sede, deve beber isso. O protagonista aceita a bebida sem hesitar. Desanimado, Mao pede desculpas novamente, dizendo que, se tivesse percebido o que sua irmã faria, não teria pedido para ela dirigi-lo. No entanto, Shu diz para ele esquecer isso, não se prender a isso, nem se sentir culpado, e então sugere que eles voltem para dentro. Após o fim da aula, todos começam a sair. Olhando para o lado, o garoto percebe um carro se aproximando. É a irmã de Yi Mao, que pede para o protagonista entrar no carro. Suspeitando, ele pergunta por que ele deveria fazer isso, enquanto se pergunta por que ela está o seguindo. Sorrindo, a mulher simplesmente avisa para ele pensar em sua família. Sem escolha, Shu decide entrar no carro, enquanto a garota diz que é assim que ela gosta e o chama de bonito. Shu então o avisa que cometeu um erro grave ao se envolver com sua família. Usando o truque reverso, a garota comenta sobre a possibilidade de que ela não esteja se referindo a uma ameaça. No entanto, o herói diz que, seja uma ameaça ou não, ela não precisaria mencioná-la caso contrário. De repente, ele quebra algum tipo de cristal pendurado no carro. Aproximando-se da garota, o protagonista afirma que ela precisa entender as consequências de ousar ameaçá-lo. Nervoso, ele explica que não está fazendo uma ameaça e que ela realmente pode ajudar sua irmã e sua mãe. Ela responde, dizendo que sabe que a empresa da família dele tem enfrentado problemas recentemente. Com um sorriso sádico, o garoto pergunta se ela tem pena dele. Ela responde que só vai falar isso uma vez, explicando que está perseguindo ele. Ela sugere que comecem como amigos e que ela cuidará dos problemas de negócios da família dele. Ao ouvir isso, Shu dá um passo para trás. De forma casual, ele diz que tudo bem, podem começar como amigos, mas que se essa for a verdadeira intenção dela, deveria parar de tentar mexer com ele. Irritado, ele diz para Yi sair imediatamente. Algum tempo depois, a garota chama o protagonista e pergunta se ele pratica artes marciais antigas. O herói responde rapidamente que não. Ela então revela que sabe que ele mentiu sobre sua força e que ele não é como os outros homens. Ela explica que fez algumas investigações sobre ele e sua família e conclui que mesmo que perguntasse, ele não responderia, pois deve ser um segredo. Após esse comentário, o herói permanece em silêncio. No entanto, ao olhar para o lado, ele vê um caminhão se aproximando. Ele grita, cuidado, mas infelizmente, o caminhão colide com o carro. O impacto forte lança o carro para o alto, e ele cai na estrada já virado. Severamente ferido, ele pergunta se ela está bem. Nesse momento, o garoto consegue protegê-la usando seu corpo como escudo. Surpreso, Shu percebe que está machucado. Determinado, Shu pega a garota pela cintura e quebra a porta traseira, abre a porta do carro.
Ele então declara que ambos precisam sair do veículo. Após sair do carro, enquanto carrega Yi nos braços, ela diz que ele está muito machucado e precisa ir ao hospital imediatamente. No entanto, o protagonista questiona o que ela está falando e pergunta se ela acha que tudo acabou. Nesse momento, várias pessoas se aproximam deles. Aparentemente, é um grupo de mulheres com tacos de beisebol. A líder toma a frente e pergunta como ousaram machucar seu homem, declarando que vai matar todos eles. Sem diálogo, as mulheres atacam, algumas com tacos de beisebol, outras com garrafas de vidro e uma com uma folha de massa. Nesse momento, Yi pula e usa suas habilidades para se defender. Enquanto isso, uma mulher de cabelos grisalhos se aproxima do garoto com uma folha de massa na mão. Cerrando os punhos, ele pensa que mais uma vez foi subestimado. Rapidamente, ele dá um poderoso soco nas costelas da garota, desarmando-a. Com a força do impacto, ela é jogada para longe, caindo no chão já derrotada. Ao mesmo tempo, ele luta contra os 4 valentões simultaneamente. Com um olhar sério, o protagonista pega a folha de massa do oponente. Determinado, ele avança contra o grupo que cerca Shang-Chai. Em pouco tempo, ele chega ao local e acerta 3 mulheres com um único golpe, lançando-as para longe. Vendo isso, 2 mulheres ficam em choque. Completando seu ataque, ele acerta as 2 restantes com a palma da mão. Todas as mulheres foram derrotadas sem muita dificuldade. Satisfeita, Yi diz que o que o protagonista fez foi incrível. No entanto, Mai responde que não foi nada, e que ela deve cuidar do resto. Concordando, sua colega diz que vai chamar alguém para cuidar disso, e admite que se não fosse pelo herói, ela poderia estar em sérios apuros. Ela então pergunta se ele realmente é um estudante de escola preparatória. Explicando a situação, Shu diz que não podem comer mais essa noite, e terão que remarcar, pois já está tarde e seu pai deve estar preocupado. Nesse momento, o telefone da garota começa a vibrar. Ela atende, perguntando o que aconteceu. Em segundos, sua expressão se torna perplexa, e o herói percebe. Ele começa a perguntar o que realmente aconteceu. No entanto, ela vira o rosto e diz que não é importante, pois não tem nada a ver com ele. Ela acrescenta que os problemas da família dos outros não são algo com o qual um estudante de escola preparatória como ele deveria se envolver. De repente, Yi se aproxima do herói, pegando seu braço e dizendo para ele não ir embora. Com a voz trêmula e já chorando, ela diz que sua mãe foi gravemente ferida em um ataque e que ela está em casa neste exato momento. Suspeitando da situação, Jill comenta que tanto ela quanto sua mãe foram atacadas ao mesmo tempo, o que significa que não pode ser uma coincidência, concluindo que o submundo de Jimmy passará por uma grande mudança. Preocupada, Wit fala sobre a possibilidade de sua mãe morrer e sua tia assumir o controle, o que certamente levaria à sua expulsão da família. Ela então pergunta o que deve fazer. Tentando acalmá-la, ele diz para ela não chorar, pois ele irá com ela, explicando que a família agora depende dela, o que significa que ela precisa ser forte e firme. Ele conclui que pelo menos pode ajudá-la a levantar seu ânimo. Surpresa, a garota se pergunta por que isso está acontecendo agora, e pensa sobre como poderia realmente confiar nos sentimentos de um homem. Sem hesitar, ela se aproxima do herói e o abraça. Algum tempo depois, à noite, na casa da família Wife, cercada por seguranças, a jovem chega, dizendo que finalmente está lá. Um tanto preocupada com a situação, a garota pergunta como estão as coisas. A mulher diz que a situação está difícil. Ela não pode entrar porque a Miss Mai disse que ninguém pode entrar, exceto a senhora. Irritada, a garota questiona como essa mulher ousa fazer tal coisa, enquanto o protagonista pergunta quem é essa Wai Mai. Shang-Chi explica que ela é apenas a tia que sua mãe mencionou, alguém que esteve na família por anos, sempre tramando com outras famílias na corte, mas como não havia evidências concretas, nada poderia ser feito contra ela. Frustrada com a tia, ela diz ao protagonista para acompanhá-la até lá. No entanto, um dos guardas questiona quem é o garoto, dizendo que ele não pode passar. Argumentando, Wei pergunta como ela ousa maltratar seus convidados e questiona quem ela pensa que é. Intervindo, o protagonista afirma ser médico e diz que está ali para verificar a senhora Wei, pensando silenciosamente o quão sortudo ele é por subir na hierarquia deste mundo das fadas. Ao ver isso, as mulheres começam a rir, perguntando em voz alta se um homem poderia realmente ser médico. No entanto, o herói afirma calmamente que uma delas teve uma infecção no sistema nervoso reprodutivo por anos, e menciona que a outra sofre de plemanecines, provavelmente devido à prática de artes marciais de todos os ângulos e a adoção de medicina tradicional chinesa recentemente. A mulher de cabelo azul acha que isso explica por que sua colega toma tanta medicação, enquanto a mulher rica por aí e que a mulher de cabelo roxo admite que não pode criticá-la, já que também toma remédios para alívio da dor intestinal. Ambas se curvam, dizendo que ele deve entrar. Nesse momento, Wizon se aproxima. Esta é Kai Mei, que observa que é uma sorte que ela tenha chegado a tempo. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido. Ela está de pé ao lado de Imaya. Profundamente irritada, a garota expressa sua frustração com a tia e seu amor por sua mãe, insistindo que quer vê-la agora. Com um olhar zombeteiro, a mulher diz que a jovem é muito rude e pergunta se ela não deveria respeitar a hierarquia e chamá-la de tia.
Apontando para o garoto, ela questiona como ele ousou trazer esse homem estranho e afirma que nenhum homem pode entrar na família White. No entanto, a jovem explica que ele é o médico que ela chamou e insiste para que ambos sejam deixados entrar imediatamente. Surpresa, a mulher mais velha diz que pensava que ele fosse apenas alguém que foi trazido para casa há alguns dias. Ela explica que se ele quiser entrar, um homem da família White deve possuir certas habilidades. Caso contrário, ele não passará por essa porta. Inicialmente, ela pede para sua filha testar as habilidades desse homem, e a garota concorda. Hyun pensa que se sua filha casar com o homem de Hui Chen, ela lutará para protegê-lo, quebrando as regras da família, e ninguém a protegerá. Maya chama o garoto de bonito, dizendo que, se ela ganhar, ele deve prometer algo a ela. Sorrindo, ele pergunta o que ela quer. Com um olhar suspeito, a garota responde que, se ela ganhar, ele deve passar uma noite com ela. No entanto, Shang-Chi intervém, dizendo para Maya não ir longe demais. Nesse momento, o herói pega o braço dele e diz que tudo bem, eles devem começar. De repente, algo se move em direção ao protagonista. Entrando na luta, ela tenta dar um chute na sobrinha, mas ele consegue se defender, pensando que ela disse isso apenas para distraí-lo. Contra-atacando, Shu dá um soco no estômago da garota. Devido ao golpe, ela voa para trás, enquanto sua mãe desesperadamente chama por ela. Irritado, o herói pergunta se ela ainda quer passar a noite com ele. Ao fundo, a tia diz que isso é horrível, e o chama de animal. Mas a garota diz que chega e admite que foi ela quem o provocou. Zombando dela, Shu diz para a mulher levar sua filha ao hospital, porque ele não pode garantir que ela não seja uma das impacientes. E enquanto saem, a mulher segura sua filha nos braços, xingando-os e chamando o garoto de cruel. Algum tempo depois, dentro da casa da garota, a tia parece não conseguir acalmar a mente enquanto espera pela sobrinha. Quando a garota finalmente chega, a mulher a abraça, dizendo que ela finalmente voltou. Mudando de assunto, Shang-Chi pergunta onde está a mãe dela, e a tia responde que ela está bem, mas sua lesão é grave, e tudo o que podem fazer é mantê-la sob observação. O protagonista entra na conversa e diz que, se isso for verdade, não podem esperar mais, e que ele pode ajudar. Confusa, a mulher loira pergunta quem é o garoto à sua frente. Ignorando a pergunta, o herói diz que eles precisam confiar nele. Shang-Chi explica que ele é seu amigo, que também foi atacado, mas teve a sorte de estar com ela para ajudar. Ela acrescenta que ele também é médico. Eles entram no quarto da mulher e a garota corre até a mãe, abraçando-a e perguntando se ela está bem. A mulher, um pouco fraca, pergunta quem é esse garoto. A garota responde que ele é médico e que Shang-Chi o confiou para cuidar dela. Então ele precisa ver suas feridas. A mulher ri, dizendo que não acredita que ele possa fazer muito sobre isso, e se desculpa por um momento, dizendo que precisa falar com sua filha em particular. A tia da garota então faz um gesto para o garoto sair, e ela diz à mãe que deveria deixá-lo examiná-la porque ele é incrível. E se não fosse por ele, Shu não teria se machucado hoje. Surpresa, a mulher percebe que é a primeira vez que sua filha fala positivamente sobre um homem e se pergunta se ele realmente é diferente dos outros. Shu então afirma que sua avaliação está correta, e explica que Shu foi atacada e que a energia prejudicial atingiu o lado esquerdo de suas costas. Ele pergunta se ela está enfraquecida devido a toda a energia usada para combater a força invasora. A mulher, chocada, percebe que ele está absolutamente certo. Em um tom calmo, porém sério, ela pede à filha para sair porque quer falar com o garoto sozinho. A filha fica um pouco nervosa, não entendendo o que está acontecendo. Nesse momento, o herói está sozinho com a mulher ferida. Irritada, ela questiona se ele foi enviado pela família Lee e pergunta quais são suas intenções em relação à filha dela. O garoto responde que não é da família Lee. Ele explica que ela deveria perguntar à própria filha sobre o interesse dela nele. Ele conclui dizendo que, se ele não tivesse a salvado, ela já estaria morta. A mulher, ouvindo isso, diz que acredita nele e decide mostrar a ferida aérea a ele. Removendo suas roupas, ela avisa ao garoto que, se ele fizer algo com sua filha, ele terá sua cabeça cortada. Com um sangramento no nariz, Shu pensa que ela não deveria se despir tão repentinamente, e que, apesar de ser menor de idade, ainda é um homem. No entanto, quando abre os olhos, ele nota algo estranho. É um tipo de maldição marcada nas costas da mulher. Nervoso, ele comenta que quem a atacou causou mais danos do que ele imaginava, e que, embora ela possa resistir por enquanto, isso destruirá seus órgãos internos dentro de 5 dias. O mordomo da família Yi pergunta se ele pode fazer algo sobre isso. Colocando as mãos nas costas dela, ele afirma que tentará. Nesse momento, ele usa algum tipo de magia de cura, e a marca da maldição parece ser absorvida pela mão do garoto. Enquanto isso acontece, a mulher sente uma espécie de dor. Focado, o herói canaliza grande parte de sua energia para curá-la. Ele suspira, dizendo que seu nível atual só pode fazer isso por enquanto, e que não ousa extrair tudo de uma vez, pois não sabe o que pode acontecer. Impressionada, a mulher pergunta como ele fez isso e diz que o importante é que ela se sente melhor agora. Sorrindo, ela pergunta se há alguma forma de agradecê-lo e se há algo que ele queira. Desajeitada, ela se desculpa, dizendo que sua filha é amiga dele, e ele sentiu que precisava fazer isso. Envergonhada, a mulher começa a rir, dizendo que eles são apenas amigos e que ela tinha esquecido disso. Algum tempo depois, Shang-Chi diz ao protagonista que ele é incrível e que ela nunca pensou que ele seria capaz de curar a mãe dela assim.
Aquela que o abraça diz que ele não deve ir embora essa noite porque ela tem uma recompensa para dar a ele. Se afastando dela, o garoto explica que, se seus pais descobrirem que ele passou a noite na casa de uma garota, eles vão enlouquecer. Dizendo adeus, Wei concorda, dizendo que ele está certo, chamando-o de bonito, e lembrando-o de ter cuidado para não cair na tentação. Nesse momento, o herói está olhando para sua mão. Algum tipo de energia amaldiçoada está sempre presente em sua palma. Nervoso, ele pensa que isso é uma maldição que ele não pode erradicar com seu nível atual, mas que no mundo das fadas existe um elixir que pode lidar com isso. Ele se pergunta se algo semelhante existe neste mundo. No dia seguinte, o herói está caminhando em direção à escola. Olhando para o lado, ele vê vários homens chamando Tang Ziyan em admiração. Ela é a garota de cabelo roxo que acaba de fazer uma cesta. Observando-a, o protagonista percebe que é realmente ela. Ela foi seu primeiro amor no colégio preparatório. Excitado, o garoto diz que ela derrete seu coração, enquanto outra pessoa comenta que Tang é uma gênio. Nesse momento, o herói lembra que as coisas são diferentes neste mundo, e que aqui eles não se conhecem. Então ele decide não incomodá-la ou se envergonhar diante dela. De repente, alguém o chama pedindo para ele esperar. É Tang, que pergunta ao protagonista se eles se conhecem. Em resposta, o garoto diz que eles estudam na mesma escola, então provavelmente sim. Argumentando, a garota diz que não era isso que ela queria dizer, e nervosa, ela pensa que é como outro mundo onde ela está sempre investigando. Aproximando-se dele, ela pergunta se ele quer jogar basquete, dizendo que vai ensiná-lo. Aceitando o convite, ele apenas sorri e rapidamente rouba a bola das mãos dela. Enquanto interagem, o dedo indicador dele sugere que eles devem jogar uma partida. Irritada, a garota de cabelo roxo diz que deve ser uma competição e que se ela ganhar, ele será seu namorado. Com um tom travesso, Shu pergunta o que acontecerá se ele vencer, e ela responde que fará o que ele quiser. Todos começam a comentar que Tang Jian está prestes a jogar contra o garoto mais talentoso da escola. Na quadra de basquete, Jiwan faz seu movimento. Rapidamente, ela passa pelo protagonista. Ela então faz uma tentativa de 3 pontos e acerta a cesta, deixando-o completamente impressionado. Enquanto a garota joga, todos dizem que Xian vai fazer dele seu namorado, e que ela é a melhor. Confiante em sua vitória, Tang diz que não vai se segurar, e quer ele como seu namorado. Com a mão no pescoço, o protagonista casualmente diz que ela deveria tentar de novo. No entanto, a garota parte para cima dele novamente com uma bola de basquete. Ela faz um salto impressionante para fazer a cesta, mas Shu percebe algo estranho. Shu consegue bloquear o ataque dela e evita que ela marque a cesta. A bola é lançada para longe. Impressionados, alguns se perguntam como um homem pode saltar tão alto. Preparando-se para atacar, o garoto afirma que é a vez dele agora. Ele corre em direção à cesta para fazer um ponto. Em um movimento impressionante, ele pula muito alto e faz uma enterrada. E assim ele marca. Desapontada, Tang admite a derrota. Indo direto ao ponto, ela pergunta o que ele quer dela. Aproximando-se dela, o protagonista toca o rosto dela e pergunta se ela quer ficar com ele. Os meninos assistindo ficam envergonhados, dizendo que ele é muito legal e acertou em cheio. A sorrir, corando, ela diz que se ele quiser ficar com ela, precisará ser mais forte. Vendo isso, o herói fica chocado. Ele se pergunta quando essa garota se tornou tão orgulhosa de si mesma. Algum tempo depois, na casa da família Iruko, o herói está mais uma vez curando a mulher. Enquanto isso, ele pensa sobre como, quando ajudou a tia dela a curar suas feridas, ele também fez um avanço de 30% em sua aura pura e corpo espiritual. Após terminar a tarefa, o protagonista começa a sair. Logo fora da casa, ele está conversando com Shang-Chi, que diz que ele salvou ela e a mãe dela, e pergunta que tipo de recompensa ele quer. Nesse momento, o herói imagina algum tipo de fantasia bizarra. Envergonhado, Shu começa a se afastar, dizendo que precisa de tempo para pensar sobre isso. No caminho de casa, ele pensa que, durante o próximo tratamento para a tia Wei, seu corpo espiritual pode despertar totalmente, fazendo progressos significativos neste mundo. Nesse momento, alguém sai de um carro roxo, usando roupas extravagantes. A pessoa se aproxima do protagonista, perguntando se ele é o tal Chu King, e se é verdade que ele foi um After Tang Zian. Zombando dele, o garoto pergunta se ele acha que ele é bonito, e se ele já conheceu a bruxa Laiu. Desanimado, o herói se pergunta se esse cara é um idiota. Avançando, Lee pergunta se Shu é surdo, já que ele está falando com ele, e se prepara para dar-lhe um tapa. No entanto, o herói rapidamente agarra o pulso do oponente, imobilizando-o em um instante. Lee então grita para sua equipe de segurança, perguntando o que estão fazendo e exigindo que o ajudem a lidar com esse bastardo. Nesse momento, o protagonista ataca, acertando um chute em 2 dos seguranças. Depois, ele agarra a cabeça de Lee e a bate contra o chão. Com uma expressão séria, ele avisa que da próxima vez que Lee quiser lutar, ele deve trazer mais pessoas. Irritado, o homem diz que a família Lee não vai deixar isso barato, e lhe diz para não achar que ele vai ficar com Yan, porque ela vai se casar com ele. Dando um soco no homem no rosto, o herói lhe diz que ele está sendo barulhento e um incômodo. Após bater no homem de cabelo roxo, Shu limpa as mãos. Enquanto caminha, se pergunta se a decisão de Tang Xiu colocou sua família em apuros e questiona como eles poderiam concordar com um casamento com a família Lee. Ele decide investigar mais para reunir mais informações.
lembra rapidamente de Shang-Chi, oferecendo uma recompensa e decide pedir um favor a ela. Nesse momento, ele envia uma mensagem dizendo que precisa de um detetive particular para algo. Em resposta, ela transfere dinheiro para ele, dizendo que ele deve manter. No entanto, o herói questiona por que ela fez isso. Confuso, o estudante pobre percebe que ela pode achar que ele não tem muito dinheiro, mas entende que os fundos são realmente necessários para investigar e comprar informações. Ele então faz uma ligação, perguntando se está falando com Hua Hua, e começa a explicar por que entrou em contato. Interrompendo, a garota pergunta se ele está ligando por amor, afirmando que ela não é barata. Algum tempo depois, em um tipo de restaurante, o herói está sentado esperando por alguém. Enquanto toma uma bebida, ele lembra que quando ligou para o corretor de informações, ela não pediu nada adiantado. Como ela é uma mulher, ele se pergunta se ela é confiável. Nesse momento, alguém se aproxima, batendo-lhe no ombro. É Shen Huahua, 23 anos, cumprimentando. Aproximando-se timidamente, ela pergunta que tipo de informação ele quer. Em choque, ele se pergunta se ela é realmente essa garota, pensando que ela se parece com uma loli. Sorrindo, Shen explica que é realmente ela, e que pode chamá-la de Huaya. Ela então pergunta sobre o relacionamento dele com Yi Qiwen. Ela afirma que a garota não é sua namorada, e o convida para sair com ela, deixando-o completamente chocado. Tossindo, o protagonista explica que quer comprar informações e pergunta se ela sabe algo sobre a família Tang Ziyan. Surpresa, a garota pergunta se ele está se referindo a Tang Ziyan, com quem ele jogou basquete, e se ela é sua namorada. Ele nega. Nesse momento, ele se pergunta como essa garota sabe tais coisas sobre ele e se ela o investigou. Colocando-lhe a mão no rosto, Shen pergunta se pode perseguir o protagonista. No entanto, ele a corrige, dizendo que ela deveria se concentrar seriamente em encontrar outra pessoa para comprar informações. Indo direto ao ponto, a garota explica que a família Tang é uma família comercial de destaque, com a corporação como sede, e muitas das principais empresas da cidade pertencem a ela. Ela menciona que recentemente houve problemas na cadeia industrial da família Tang, causando dificuldades financeiras, e a família Li propôs uma aliança matrimonial. Ela explica que casar Li ou Wei com Tang Ziyan, a chefe da família Tang, permitiria que a família Li apoiasse a família Tang. O herói pensa consigo mesmo que não esperava que Tang Ziyan tivesse tantos segredos em sua vida passada, e se pergunta se ela não mencionou isso para não sobrecarregá-lo. A garotinha então pergunta se isso é tudo o que ele queria saber. No entanto, o herói diz que também quer saber algo sobre alquimia. A investigadora explica que a família Tang é uma família de alquimistas especializada em elixires e medicina. Nesse momento, Ki fica surpreso, percebendo que as famílias de alquimistas realmente existem neste mundo. Curioso, ele pergunta à garota se ela pode fornecer todas as informações. Envergonhada, ela diz que sim, mas acrescenta que depende dos termos que ele propor, chamando-o de pequeno bonito. Indignado, ele pede para ela parar de olhá-lo assim, e ela apenas ri. Ela explica que existem dois tipos de alquimia que eles conhecem. O primeiro é a alquimia comum, onde os alquimistas usam poder interno extraordinário para os elixires, o que é a especialidade da família Tang. No entanto, o segundo tipo de alquimia utiliza poder espiritual misterioso, o qual ela ainda não entende completamente. Ao ouvir isso, o protagonista fica chocado e se pergunta se há pessoas neste mundo que são como ele. Depois de tudo isso, a garota diz que vendeu as informações, totalizando 100 mil, e que por ele ser bonito, ela dará um desconto de 20%. Shu então pergunta se há informações sobre transações confidenciais, como ingredientes medicinais e outras coisas. Fua diz que se ele a acompanhar para o jantar, ela contará tudo. Algum tempo depois, ambos estão caminhando pela rua perto de uma barraca de comida. Um garoto a chama pelo nome, perguntando se ela está aqui para comer hoje. Sentando-se, ela pede 20 peitos de porco e 4 cervejas geladas. Impressionado, o herói se pergunta se as mulheres neste mundo também gostam de comer peitos de porco, e questiona se isso é normal. Caminhando por ali, ele nota que todas as mulheres estão comendo peitos de porco e bebendo muita cerveja. Colocando as mãos no rosto, ele percebe que se esqueceu de que este mundo é o oposto do seu mundo original. Algum tempo depois, a garota já parece bêbada. Nesse estado, ela está muito perto do protagonista. Chorando, ela diz que o garoto de quem gosta a rejeitou, porque ele acha que ela é pobre, embora ela goste dele há anos. Ela explica que é realmente plana, mas tem uma casinha pequena e sempre joga videogame. Ela pergunta se ele não acha que ela merece alguém, mas Shu responde que não. Ao ouvir isso, a garota afasta as mãos dele. Corando, ela pergunta ao protagonista se, por acaso, ele gosta dela. Algum tempo depois, o garoto a está carregando nos braços, dizendo que ela não deveria beber tanto se não consegue lidar com isso. Cavalheirescamente, o protagonista a leva para casa. Enquanto pensa sobre como essa loira não consegue gerenciar sua própria casa, ele conclui que ela realmente é uma dona de casa. O herói então a coloca na cama para dormir. No entanto, ela rapidamente se aproxima dele, o agarrando, com a voz trêmula. Ela pede para ele ficar com ela, e Shu aceita. Sorrindo, a garota diz que isso é maravilhoso. De repente, ela adormece em cima do protagonista. Algum tempo depois, ele a cobre com um cobertor e começa a verificar as mensagens de seu celular.